E aí, gurizada, nessa semana nós vamos tratar de algo que já nos encaminha para o final do nosso semestre. Algo que dá sentido a muitas coisas que nós tratamos ao longo desse tempo todo na disciplina de fenômenos culturais e religiosos. Nós vamos tratar de diálogo interreligioso. Desde o início de nosso semestre, nós estamos tratando a religião como um fenômeno humano, como a grande busca de sentido existencial que todos nós fazemos, buscando uma religação com algo que parece nos faltar. Tudo isso nós já tratamos, já discutimos, já tivemos em várias aulas, várias abordagens diferentes. Quando nós chegamos às tradições religiosas, nós já compreendemos, a partir dessas abordagens, que essas tradições são comunidades que guardam a história e a memória de uma grande busca de sentido para a vida. E cada tradição faz isso com a sua história, com seus símbolos, com seus rituais, com suas teologias, com tudo aquilo que nós já vimos. E aqui entra o problema. Como cada tradição religiosa guarda um sentido de pertença, um sentido de busca por algo que seja o mais importante da vida, ao longo da história nós temos vários conflitos entre tradições religiosas. Nós não precisamos ir muito longe para percebermos hoje grandes conflitos que são movidos muitas vezes por preconceitos, muitas vezes por busca de poder, enfim, envolvendo tradições religiosas específicas, tanto no âmbito internacional, quando a gente olha hoje todo o discurso anti-Oriente Médio, anti-Islã, que nós temos na grande mídia ocidental, e em âmbito nacional. Vejam quanta perseguição sofrem, por exemplo, algumas tradições religiosas de matriz africana no Brasil. Quando nós temos os conflitos entre tradições religiosas, e aí quando eu falo em conflitos, eu estou querendo dizer não que não tenham que existir conflitos, no sentido de que precisam existir discussões, problematizações sobre as diferentes visões de mundo, mas quando nós vemos esses conflitos, nós identificamos ali um elemento que é muito nocivo para a experiência religiosa, o elemento da intolerância. E intolerância nesse campo quer dizer que um dos dois lados acredita ser dono da verdade. Ou melhor, ambos os lados que estão em conflito acreditam ser donos da verdade, e esse conflito só terminaria quando um dos dois lados eliminasse o outro. As consequências disso, nós vemos no dia a dia, são fanatismo religioso, fundamentalismo religioso, a tentativa de adequar, às vezes, sociedades civis inteiras, mesmo em estados laicos, a uma visão que vem de um determinado grupo religioso. Tudo isso vai na linha de uma experiência religiosa que se acha portadora da verdade última para todos. E isso não é real, porque as diferentes tradições religiosas, as diferentes experiências religiosas, elas trabalham com a visão de um grupo a partir da experiência desse grupo. Por isso que, historicamente, se nós temos esses conflitos, nós também temos movimentos que buscam ir na contramão desses conflitos. Aqui eu quero falar de dois, muito rapidamente, porque vocês têm material depois para estudar sobre isso. O movimento ecumênico, que trabalha com o diálogo entre as diferentes igrejas cristãs. Então ali a gente tem católicos, luteranos, ortodoxos, metodistas, todos eles dialogando nas suas diferenças, buscando os seus entendimentos, sem abrirem mão de suas identidades próprias, em nome das grandes questões da sociedade que aí estão e que nos provocam. Esse movimento ecumênico, que é representado principalmente pelo Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, ele busca esses diálogos em vários âmbitos, e um dos mais belos deles é no âmbito litúrgico. Celebrar juntos, rezar juntos. E nesse celebrar e rezar encontrar a mesma mística, sem deixar suas identidades. Então, movimento ecumênico, entre cristãos. Oikomene, essa palavra, quer dizer habitar a mesma casa. Esse movimento é histórico, ele começa antes da Segunda Guerra Mundial, começa lá no começo do século XX, no entre guerras, na Europa. E ele chega até nossos dias muito forte e com muitos projetos em comum. E o outro grande movimento é o movimento do diálogo interreligioso. Então aí pegando tradições religiosas de diferentes origens, o diálogo entre cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, aqui no Brasil, então com o candomblé, com a umbanda, enfim, com as tradições que a gente imaginar. Esses movimentos são organizados. Porto Alegre, por exemplo,
tem uma grande, bonita experiência de diálogo interreligioso com um grupo chamado Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, que reúne esses líderes de diferentes tradições religiosas e que tem como grande agenda a questão da paz. A paz, aqui compreendida como fruto da justiça. Não a paz onde a gente não tem conflito. Não, as discussões acontecem. Mas a ideia de uma justiça, ou seja, do lugar para todos, para os diferentes que podem dialogar, dela frutifica isso que a gente chama de paz. E aí eu quero convidar vocês para nessa semana, peguem um tempo e assistam com calma um documentário que eu deixei para vocês ali no Moodle, chamado O Santo Rebelde. Esse é um documentário sobre Dom Helder Câmara, uma das figuras mais carismáticas e queridas da Igreja Católica, que foi um pioneiro aqui no Brasil no diálogo ecumênico e interreligioso. Uma das grandes vozes religiosas contra a ditadura militar, que lutou pela redemocratização, que estava sempre ao lado dos pobres. Olhem com calma O Santo Rebelde, certamente vocês vão se surpreender com muitas coisas. Vocês vão encontrar também um vídeo curtinho, que é o vídeo do Papa. Foi o primeiro ou segundo vídeo que ele tem um canal do Papa Francisco, aliás, assinem, curtam também, onde ele fala de diálogo interreligioso, onde ele fala das grandes questões que nos unem como diferentes tradições religiosas. É isso, boa semana de estudos e até a semana que vem.